A nossa aula hoje deu início com a matéria de antropologia. A antropologia ela vai trazer exatamente a questão da existência do homem, a sua origem e como é que esse homem veio a existir. Vimos que isso é uma das questões que mais perturba a raça humana, é saber de onde o homem vem e quem é ele. Na sua origem, nós vimos que Deus, ao criar toda a criação existente que nós conhecemos, ele cria de uma forma diferente. Ele começa o processo da criação dizendo: haja, venha a existir. E assim se fez toda a criação. Mas quando ele chega no homem, Deus muda o aspecto da sua criação. E ele muda toda a estrutura com relação a essa criação. No homem, ele não diz mais haja, como ele diz nas demais. Agora ele diz façamos o homem. E o termo usado é para como fosse manufaturar, fazer com as próprias mãos. E o homem é criado dessa forma. Então ele decreta a criação do homem e ele declara nas escrituras também a criação deste homem. E esse homem não é um produto, se nós formos ver dentro da criação, um produto da evolução das espécies. Pois a teoria da evolução vai apresentar o homem como alguém que se elevou, foi se elevando de uma ordem inferior para uma ordem superior, maior. Porém, as escrituras declaram que esse homem, ele teve sua origem num ato, numa ação direta de Deus, criador de Deus, e não de um processo. Vimos que este homem veio a existir de forma completa. Ele recebeu o organismo, como todos nós temos. Ele foi completamente feito uma pessoa em toda a sua ação final. Depois disso, nós vimos a condição original desse homem. Depois que Deus formou esse homem, qual era a sua condição? E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Ela diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é essa imagem e semelhança? Por que que Deus declarou de tal forma essa imagem e semelhança? Os termos empregados no hebraico para imagem e semelhança não quer dizer que o homem é similar ou autêntico a Deus. É uma cópia de Deus. Mas ela quer trazer a ideia de representatividade. Essa imagem e semelhança é uma representação. O homem seria um representante de Deus. E essa representação se dá, pelo menos, por três aspectos, a qual, quando Deus diz, façamos o homem nossa imagem semelhante, ele dota esse homem de aspecto que as demais criações não têm, que são esses, os aspectos morais, só o homem sabe o que é certo e errado, o correto e o incorreto, o bom e o ruim. Aspectos espirituais, só o homem foi dotado de um ser imaterial, espiritual, para relacionar-se com ele. E aspecto intelectual, só esse homem é capaz de criar, de produzir. Ninguém mais na criação tem essas condições. Porém, a teologia, como um todo, numa linha geral, os teólogos colocam várias posições para determinar essa imagem e semelhança. Alguns dizem que essa imagem e semelhança, e é uma linha geral, não tem nada a ver com aspectos físicos. Outros colocam que essa imagem e semelhança está identificada exatamente com a forma que Jesus Cristo se apresentou. Outros indicam na sua teologia, nessa discussão, para compreender a imagem e semelhança, e diz que essa imagem e semelhança está ligado ao que Deus é na triunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como eles são três em um, o homem foi criado com essa característica
de um corpo, da alma e do espírito. Porém, outros vão dizer que essa imagem e semelhança, sem dúvida nenhuma, está falando da personalidade de Deus, como Deus um ser pessoal, uma pessoa. E quando ele diz que o homem teria sua imagem e semelhança, ele está dizendo que esse homem era um ser pessoal, ele estava transferindo a sua personalidade para este homem. Porém, alguns também, para colaborar nesse entendimento da imagem e semelhança, dizem que esse homem está dotado de uma existência interminável. Que imagem e semelhança quer dizer que a parte material desse homem, ela nunca mais será destruída. Ela não deixará de existir, ela não será aniquilada. Este homem, ou ele vai gozar uma vida eterna, ou ele vai sofrer um tormento eterno. Outra linha também da teologia diz que certamente imagem e semelhança estão ligados ao intelecto e à moral do homem. Esse ser intelectual que possuía faculdades intelectuais, ele era totalmente capaz de tomar decisões, de fazer conclusões, de raciocinar, de pensar, de falar, de tirar suas dúvidas. Esse homem, como um ser moral, ele poderia muito bem, assim na sua natureza, não pecar, porque não havia nada nele interiormente que poderia fazer com que esse homem desobedecesse a Deus. Concluímos observando que o homem foi criado a sua origem, o seu estado original, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, possuindo faculdades, sendo um ser totalmente intelectual, com uma natureza santa. Então, esse homem foi dotado de responsabilidade e de desenvolver um caráter santo. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe.